Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues, esse é o canal Cine Horror 101 e hoje vamos falar de alienígenas, criaturas lá do espaço sideral cujos contatos com os seres humanos nem sempre são lá muito amigáveis. Para hoje, 3 filmes sobre alienígenas para te fazer olhar para as estrelas com outros olhos. Prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! O autor H.P. Lovecraft, grande mestre do horror cósmico, já dizia que o maior e mais forte medo do ser humano é o medo do desconhecido. E o que há de mais desconhecido senão o espaço sideral e toda a sua infinidade? A possibilidade de ter vida em outros planetas sempre instigou muito a humanidade e fez com que muita gente dedicasse muito tempo em esforços para conjecturar acerca das formas, das intenções e dos pensamentos desses seres de outros mundos. E claro, principalmente sobre como seriam os nossos eventuais contatos com essas criaturas. Afinal, como diria outro autor de ficção científica, o Arthur C. Clarke, existem 2 possibilidades. Ou a gente está sozinho no universo, ou não. E as 2 são igualmente assustadoras. E é claro que ao longo dos anos, inúmeros filmes trouxeram para as telas as suas versões dessas criaturas extraterrestres. Vários deles que acabam se encaixando no gênero terror por imaginarem os piores rumos que esses nossos contatos com os extraterrestres poderiam tomar. Mas eu já adianto que aqui nessa lista de hoje não tem só filme de terror não, embora todos que eu indico aqui tenham uma carga muito forte de suspense e tenham aqui e ali pelo menos um ou outro elemento do gênero terror. E é claro, para não ser repetitivo, eu não vou ficar aqui indicando os filmes sobre alienígenas que eu já indiquei nos meus 2 vídeos sobre sci-fi horror, que se tu não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Ah, e só um último adendo, o melhor filme dessa lista aqui eu deixei lá por último, então fica aqui comigo até o final que eu garanto que tu não vai se arrepender. Começamos com Sputnik, um filme russo de 2020 sobre um cosmonauta soviético que lá em 1983 volta para a Terra após uma missão no espaço. Logo que ele cai na Terra com sua nave, descobre-se que o parceiro dele morreu e que ele também não tá lá muito bem, tá vomitando sangue, com os olhos meio estranhos ali. Ele é levado então para uma instalação militar soviética no Cazaquistão, onde ele fica em quarentena. E não demora muito para a gente descobrir que ele tá com um ET, com um alienígena dentro do próprio corpo. A criatura meio que está usando ele ali como uma espécie de traje espacial, ao mesmo tempo em que se alimenta dos nutrientes do corpo dele e que dá a ele uma capacidade regenerativa muito grande. De modo que se cria uma relação ali meio simbiótica entre parasita e hospedeiro. Lá no meio da quarentena, esse cosmonauta chamado Konstantin conhece uma psiquiatra chamada Tatiana, que foi recrutada pelo exército para ajudar eles a separar o Konstantin do alienígena que está dentro dele. Nesse contexto, ao longo do desenvolvimento do filme, o cosmonauta e a psiquiatra vão formando ali um certo laço de amizade também. Conforme o filme avança e as experiências, as conversas deles ali vão rolando, a Tatiana vai descobrindo mais e mais sobre o alienígena, num desenvolvimento permeado por uma sensação de insegurança constante, porque a gente fica ali meio na suspeita de que esse exército, esses comandantes soviéticos estão escondendo alguma coisa dela. Outra coisa que é bem interessante é a própria imprevisibilidade da criatura. A gente nunca sabe o que ela vai fazer, como que ela vai se comportar. Sendo esse próprio bicho, diga-se de passagem, outro destaque do filme, porque ele tem um design ali, olha, bem legal e a CGI é bem caprichada. Sputnik, no geral, é um filme que tem vários méritos. Tem atuações bem competentes, tem uma fotografia bem bonita e tem direção e roteiro bem capazes de conduzir tudo isso de uma forma exímia. O suspense, a tensão, a insegurança que são criados ali ao longo do filme funcionam muito bem. Além de que ele tem ali algumas cenas bem sangrentas que vão agradar bastante quem está procurando algo numa pegada mais Alien, o Oitavo Passageiro, por exemplo. Sem dúvidas, Sputnik é um dos grandes destaques do cinema de horror e cinema de ficção científica não estadunidense, sendo um prato cheio para fãs do gênero que definitivamente vale muito a pena conferir. Seguimos com Seres Rastejantes, ou no original Slither, de 2006, um filme divertidíssimo que beira ali o cinema trash e que tem uma premissa bem simples, mas que funciona muito bem dentro de uma história completamente bizarra e recheada com um horror corporal de primeira. Dirigido pelo James Gunn, esse filme conta a história de seres extraterrestres invasores de corpos que tomam conta ali das vítimas e vão transformando elas numas coisas extremamente nojentas.
Eles começam tomando o corpo de um personagem, depois vão para outros e para outros, até que uma infestação começa ali na cidade onde o filme se passa, cabendo a um grupo de sobreviventes tentar lidar com essa situação, ficar vivo e ainda destruir a ameaça alienígena. Uma tarefa que, assim, já não é fácil e se torna ainda mais difícil porque esse filme ele trabalha com um conceito de consciência compartilhada, ou seja, os extraterrestres que vêm primeiro na forma de umas lesminhas vermelhas e que depois tomam os corpos das suas vítimas, todos eles são meio que uma só criatura. São vários, estão tomando vários corpos, controlando várias pessoas ao mesmo tempo, mas eles pensam como um. Tem toda uma ideia de telepatia. Então, se tipo, tu é um sobrevivente e tá lá fugindo pra cidade e uma dessas criaturas te vê, todas as outras sabem onde tu tá. O que deixa tudo muito mais tenso e mais difícil pros nossos protagonistas. E esse filme, meu povo, é um festival de nojeira e tem sangue pra caralho. De modo que, assim, eu não recomendo muito pra quem tem estômago fraco, pra quem fica enjoado ou enjoada fácil. E eu não digo isso nem tanto pela violência, porque apesar de ter, é um negócio mais caricato ali, não é nada que seja muito difícil de se assistir. O problema mesmo é o horror corporal, que vão tomando ali as pessoas e deixando elas completamente deformadas, nojentas e tudo mais. E criando situações pra lá de absurdas e bizarras, que assim, bem na moral, dão uma boa revirada no estômago. Sem dúvida, se tu é uma pessoa que curte filmes B, que aproveitam bem todo aquele potencial do cinema trash e que entregam resultados divertidos, que não chegam a ser uma galhofa completa, certamente tu vai gostar bastante desse filme. Trata-se, afinal, de um longa divertidíssimo que não se leva muito a sério e é um prato cheio para todo fã de um bom sci-fi horror, de um bom filme de alienígena. E por último, chegamos agora no meu favorito dessa lista. Embora não seja exatamente um filme de terror, Arrival, A Chegada em português de 2016, tem um suspense carregadíssimo ao longo de todo o filme, além de umas pitadinhas de terror aqui e ali que deixam tudo muito mais legal. Trata-se de um filme de ficção científica magnífico, muito bem executado em praticamente todos os aspectos, que lida com esse tema de invasão alienígena de uma forma que eu nunca vi em nenhuma outra obra. A história começa com a chegada de naves extraterrestres à Terra, grandes estruturas que parecem mais uns feijões gigantes que vão pousar em vários locais do planeta e vão ficar lá paradinhas sem fazer nada. Diante dessa situação começa toda uma mobilização global para tentar entender o que está acontecendo e para tentar pensar no que fazer com aquelas coisas que chegaram e estão ali desde então. O que gera aí todo um conflito de interesses e opiniões internacional, conforme os líderes de diversos países vão tendo opiniões divergentes sobre como proceder diante da chegada dos alienígenas. E aí eu acho que já está o primeiro mérito do filme, porque apesar desse filme ser estadunidense e ter o foco na equipe lá dos Estados Unidos que lida com essa situação, ele não descarta o resto do mundo. E convenhamos que o americano tem uma mania bem chatinha de querer se achar o centro do mundo. Então o que não falta por aí são filmes de extraterrestres que fazem parecer que o planeta Terra é exclusivamente os Estados Unidos. O que na verdade não é nem realista, porque porra, se a gente vai pensar numa chegada de alienígenas no planeta Terra, isso vai ser um problema mundial, vai ser algo com que todos os países vão vir a se preocupar, e não só os Estados Unidos, por óbvio. E toda essa prepotência estadunidense é um erro que Arrival definitivamente não comete. Ele é um filme que aborda ali aquelas relações internacionais, a diplomacia, a correlação de forças, tudo isso de uma forma bem contundente e muito relevante para a história. De modo que ele realmente passa essa noção de que os ETs são um problema mundial, como realmente seriam se algum dia chegassem na Terra, ou se chegarem em algum momento aí do futuro. Bom, seguindo a história do filme em si, a gente tem como personagem principal uma professora renomada de linguística que dá aula numa universidade lá dos Estados Unidos, interpretada pela maravilhosa Amy Adams. Essa mulher é recrutada pelo exército americano para fazer parte de um time que vai entrar nas naves para tentar descobrir quais que são as intenções dos alienígenas. E a partir daí, o filme passa a tomar a linguística como principal elemento nesses primeiros contatos ali entre os seres humanos e os extraterrestres. A personagem da Amy Adams, acompanhada ali por outros especialistas, vai começar a se esforçar muito para tentar fazer com que os ETs compreendam a nossa linguagem e, claro, para que a gente venha a compreender a deles. Sendo que essa comunicação entre nós e os alienígenas é o principal foco do filme. As criaturas, diga-se de passagem, elas têm um design bem interessante. É um negócio todo misterioso ali que não mostra elas por inteiro, deixa a gente bem instigado e bem tenso, tipo, o
que essas criaturas estão querendo fazer aqui? Elas são amigáveis, elas não são? A gente fica muito curioso e muito apreensivo, o que, né, é um grande mérito para um filme de suspense. O longa vai seguindo ali, mostrando a ideia de que toda a nossa percepção de mundo, toda a nossa interação com a realidade é pautada pela linguagem. Logo, é justamente a própria linguagem que vai moldar a realidade, e a partir da linguagem a gente consegue interferir nela. Eu não vou avançar muito aqui nesse aspecto para não dar spoilers, mas eu posso dizer, meus queridos e minhas queridas, que esse filme é um excelente exercício de psicologia e de linguística, sem que com isso se torne muito maçante, porque o filme, muito pelo contrário, ele é muito bem feito. Roteiro, direção, atuações, fotografia, design de produção, tudo isso é muito bom nesse filme. Ele é um entretenimento de excelente qualidade. E não é por tratar de temas mais aprofundados, mais reflexivos, que ele se torna chato, de forma nenhuma. Ele é um filme que te prende do início ao fim. E assim, ó, sem dar spoilers, mas o plot twist do final desse filme, gente, é intenso. E por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo caso tenham gostado, isso ajuda bastante o canal. E comentem aí quais desses filmes vocês já viram, quais vocês ficaram interessados em ver. Vamos debater aí, porque bater papo sobre filme bom é a melhor coisa que tem. Dito tudo isso, aguardem a parte 2 desse vídeo, hein? Vai ter mais indicação de filme de ET aqui pra vocês no Cine Horror 101. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!